A expressão seio de Abraão aparece na palavra de Jesus sobre o rico e Lázaro em Lucas. Existem três expressões muito comuns para expressar o futuro estado da bem-aventurança: o jardim do Éden, ou paraíso, trono da glória e seio de Abraão. Começaremos nosso vídeo de hoje e falaremos sobre onde fica o paraíso, o Éden e seio de Abraão. Então, este é o tema de hoje. Se você achou o tema importante e quer saber mais, vem comigo. Mas antes, roda a vinheta. A graça e a paz de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, inscreva. E para ressaltar, aqui eu não te peço oferta, dinheiro ou qualquer tipo de ajuda. Eu apenas peço sua inscrição, ativação do sininho e o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não te custa nada, é completamente de graça e desde já, meu muito obrigado. Há muitos ainda possuem dúvidas sobre o que seria o Éden, o seio de Abraão e o paraíso de Deus. Sem dúvida, são temas complexos de explicar, principalmente envolvendo a vida após a morte. Este é um dos assuntos mais polemizados pelos estudiosos, onde alguns como tais chegam até adulterar os versículos, invertendo-lhe a frase, tentando dar outro sentido ao mesmo. Mas existe um versículo que desmascara o engano dos que isolam o versículo sem contextualizar as escrituras, e aí Jesus então desmascara o conceito sectário e faz uma afirmativa contundente em Lucas 23:43, dizendo: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, vamos falar sobre o paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De fato, é um dos versos mais reconfortantes que o nosso Senhor Jesus nos diz. Para entendermos esse versículo, primeiro temos que avaliar duas questões principais e primordiais para o entendimento do mesmo. Primeiro, a exclamação do ladrão e o seu estado de sofrimento. Segundo, o que é, onde é o paraíso. Partindo então do versículo anterior, vamos encontrar o motivo da resposta de Jesus, como segue então. Disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras versões, para tentar explicar ou resolver o sentido da resposta de Jesus, traz o seguinte: então disse Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. O ladrão reconhece que estava sofrendo daquela forma e estava naquela situação de sofrimento devido aos seus pecados, e então o arrependimento e a conversão do mesmo ao senhorio de Cristo Jesus. Ele então faz uma súplica após a sua justificação e, claro, o seu arrependimento. Porém, vislumbrando um reino futuro, não importando a questão dessa tradução, o certo é que aquele homem vislumbrava a perspectiva humilde e contrito de que se lembrado por Jesus no seu reino. O principal então é o estado de sofrimento do corpo que eles estavam submetidos. E aí que a resposta de Jesus entra como um bálsamo na alma daquele cidadão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, vem a segunda questão, onde o que é o paraíso. Isso nos remete aos primordiais da criação e a queda do homem, conforme escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Lá está a descrição real do chamado Jardim do Éden ou Jardim do Éden. E é nesse lugar que o homem vivia uma vida de gozo e bem-estar, como também é neste lugar que está descrito sobre a queda e a tentação do homem, o que resultou na perca dessa vida de gozo e bem-estar. Biblicamente, então, o Jardim do Éden é igual ao paraíso. A questão, então, é onde
foi parar o Jardim do Éden, ou o paraíso. Geograficamente, do conhecimento de todos que esses paraísos de Deus ficava na região onde hoje é o país, o Iraque. Por dificuldade, os arqueólogos exatamente encontraram o quarto braço do rio que fazia parte dos outros três. Ainda não encontraram naquela região o Tigre, Eufrates e o outro que hoje possui um outro nome, mas que deve ser hoje o Gião, citado no capítulo 2 de Gênesis. Então, daí surgem algumas questões em instantes. O que aconteceu com o outro rio, o braço principal que regava e irrigava os demais com vida e riquezas, como ouro e prata? Onde foi o Éden, o Jardim do Éden ou o paraíso? Após a queda, que lugar seria então este que Jesus falou que o ladrão estaria com ele? E que lugar seria aquele que Paulo também se 2 Coríntios, dizendo se o corpo ou fora do corpo, pois ele não sabia distinguir isso, aponta para a realidade espiritual que existe no conceito bíblico acerca do espírito, alma e corpo. Paulo visitou 2 lugares distintos, sendo arrebatado e levado aos mesmos, pois a experiência era sobrenatural e ele mesmo não sabia distinguir o ocorrido. Mas os versículos são claros e falam também do paraíso, onde ele ouviu as palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Veremos agora a revelação do mistério do paradeiro do Jardim do Éden. Agora, vamos falar Jardim do Éden. Em Ezequiel 31, dos versos 16 a 18, diz: farei tremer as nações ao som da sua queda, quando fizer de servir ao Senhor, juntamente com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todos as que bebem a águas, se consolarão nas partes inferiores da terra. Também, juntamente com ele, descerão ao sol, a juntar-se aos que foram mortos à espada, sim, aos que foram o seu braço e que habitavam a sua sombra no meio das nações, as que pôs em semelhante em glória, em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia, serás precipitado juntamente com a árvore do Éden, as partes inferiores da terra, no meio da incircuncisos jazes, a como as que foram mortos à espada. Este é o faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Obviamente, o texto de Ezequiel é simbólico, desde o capítulo 28, que retrata a queda dos querubins da guarda e que se vestia do esplendor de todas as pedras preciosas. Aqui, também no capítulo 31, Deus continua a revelar mistérios até então desconhecidos sobre o inimigo das nossas almas. Também aqui no capítulo 31, que é um texto que fala sobre Faraó, existe uma linguagem simbólica que retrata o inimigo e sua soberba e orgulho, mas aqui também é uma revelação sobre o paradeiro e o local para onde foi o Jardim do Éden, ou o paraíso, ou seja, desceu às partes inferiores da terra. Em outra versão diz, desceu a profundezas da terra. E isso porque não é relatado mais sobre os querubins da guarda, bem como sobre o Éden, após o capítulo 4 de Gênesis. E qual seria então o objetivo de Deus ter levado este lugar parasítico para partes inferiores da terra? O que ali seria acreditar no único Deus verdadeiro. Outro fato interessante é exatamente a questão do grande abismo que separava o lugar onde seja um lugar elevado estava o Éden, que significa no original hebraico deleite, um grande abismo que separava os dois lugares, o Hades, que na tradição judaica na Tanakh do Antigo Testamento é descrito como habitação das almas dos mortos no contexto generalizado, mas na luz do Novo Testamento é descrito como local de repouso, isto é, descanso das almas dos servos e fiéis de Deus de todos os tempos, desde os patriarcas até o cumprimento profético da redenção dos salmos. A partir daqui, já dá para os amados entenderem a história do rico e Lázaro, que fica em Lucas 16. Lembram da história? Caso eu fiz um vídeo um tempo atrás, caso não assistiram este vídeo,
Vou deixar o link, vai lá, acessa lá no link desse vídeo, lá estou falando sobre isso, o que acontece depois da morte. E tenho certeza que vai ficar mais fácil a sua compreensão e também contribuir muito para o seu entendimento. Então, resumindo, Jardim do Éden é igual deleite, que é igual paraíso de Deus, que é igual seio de Abraão. Falando em seio de Abraão, é neste tópico que vamos entrar e finalizar. Lá, seio de Abraão é uma expressão que aponta para um lugar separado por Deus para todos aqueles que morreram na fé de Abraão, ou seja, para aqueles que pela fé viveram e acreditaram em um único Deus verdadeiro. Outro fato interessante é que exatamente a questão do grande abismo que separava o lugar, ou seja, em um lugar elevado estava o Éden, que significa no original, em hebraico, deleite. Um grande abismo que separava os dois lugares também é o Hades. E na tradição também judaica e na Tanakh do Antigo Testamento é descrito como habitação das almas dos mortos, no contexto também generalizado, mas também na luz do Novo Testamento é descrito como inferno ou habitação das almas dos ímpios. Outro fator interessante do contexto da narrativa de Lucas, o que ali havia um rio, sim, a água, que era exatamente o motivo da súplica do rico, que é o ímpio, que estava naquele lugar de tormento e pede permissão para que Lázaro molhe o seu dedo. Isso poderia demonstrar onde foi parar o quarto rio desaparecido. Muitos estudiosos acreditam que o rio sumiu após o dilúvio com a separação da Pangeia, deixando o rio debaixo da terra, ou secando. Mas se este rio estava lá ou não, fica claro que Deus promoveu um lugar para aqueles que são seus desde o princípio da queda do homem. Esta é a promessa feita por Jesus ao ladrão naquela cruz, o que também é o lugar em que Paulo foi e ouviu aquelas palavras inefáveis que não é lícito aos homens se referir. Então, meus amados, este é o vídeo de hoje. E se gostaram, deixe seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, que são todas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim, claro, se Deus me permitir. Tchau.